Salmo de Davi. O salmo que tem por título o domínio universal de Deus. E também, quem é digno de entrar no seu santuário. E também, Deus é o Rei da glória. Então diz assim a palavra do nosso Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Já oramos, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Nas quintas-feiras o tempo de pregação sempre é menor, portanto temos que ser mais breves, na exposição da palavra. Mas a exposição da palavra é tudo, porque sem ela nós nada podemos. Nós cantamos hoje: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei do quê? Com valor para o céu. A palavra de Deus diz que Deus nos deu a fé. Sabia que crer em Cristo não foi algo que você teve capacidade, foi Deus quem nos deu a graça de conhecer. Foi Deus que se revelou a nós. E quando a Bíblia fala, e esse cântico também fala, pela fé que uma vez nos foi dada, esta fé aí é a fé no sentido de bojo, de conjunto de todas as revelações de Deus. Deus nos deu tudo o que nós precisávamos. Deus nos deu tudo o que era necessário para que nós pudéssemos combater o bom combate, o amor. E tem a parte que diz que eu quero andar de valor em valor, quero me revestir das armaduras de Deus, porque aqui a peleja é dura contra as forças e as astutas ciladas do vil tentador que é o diabo. E nós precisamos crescer nessa fé, precisamos crescer nesse relacionamento com Deus, precisamos preservar essa fé, andar de fato, de valor em valor, e seguir ao nosso bendito e glorioso Senhor, até que um dia recebamos na glória eterna. E esse salmo fala da glória, entrará o Rei da glória, e nós entraremos com Ele, até que um dia possamos entrar na glória excelsa, na glória bendita, e assim então serão findas todas as lágrimas, todas as dores, todas as tribulações, todas as tentações, aleluia, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, falando dessa revelação completa, deste bojo de fé que nos foi dado, como diz a palavra de Deus, que nós devemos combater pela fé que uma vez nos foi dada. Não é o cântico que diz, é o texto que diz.
Nós devemos combater pela fé que uma vez nos foi dada. O cântico apenas reflete aquilo ou replica aquilo que o texto sagrado diz. Então, quando nós olhamos para esta fé bendita que Deus nos deu, nós sabemos que o ministério glorioso do Senhor Jesus, o ministério glorioso do Senhor Jesus é benefício para nós, tanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro. Nós lemos aqui, por exemplo, o Salmo 24, que obviamente é precedido pelo 23, que obviamente é precedido pelo 22, e nesses 3 salmos nós vemos um sequencial deste ministério glorioso de Jesus, deste bojo bendito do seu ministério em nosso benefício, em benefício dos remidos, até porque a cruz de Cristo só terá efeito eterno sobre aqueles que aceitam a Cristo, sobre aqueles que passaram pela regeneração, pela salvação, tiveram um encontro pessoal com Cristo, que abandonaram o Egito, abandonaram o mundo, estão como forasteiros, peregrinos, caminhando, buscando, conforme diz Hebreus, buscando uma pátria, uma cidade celestial, conforme diz a palavra, conforme diz Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade fica nos céus. Então o efeito do Calvário, o efeito da cruz de Cristo, o efeito do ministério dele, só de fato são verdadeiros, os efeitos são verdadeiros sobre a vida dos redimidos, sobre a vida dos regenerados, sobre a vida dos transformados, sobre a vida daqueles que abraçaram pela fé. E pela fé que uma vez me foi dada, eu lutarei de valor em valor, aleluia. Pela fé que uma vez te foi dada, você deve lutar de valor em valor. Nós vemos nesses 3 salmos, eu li o 24 porque eu quero focar na essência dele, mas os outros 2, 22, 23, cada um deles trata do passado. O 22 fala da cruz, a essência do 22 é a cruz. Se você ler ali, você entenderá o porquê que a palavra do Senhor mostra ali Jesus no seu sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Todo salmo trata do nosso passado, trata na verdade do passado de Cristo. Davi escreve, canta, e ele canta além do seu conhecimento, porque normalmente quando Davi escrevia os seus salmos, principalmente os salmos messiânicos, muitas das experiências pessoais dele iriam se tornar realidade na vida do Messias. Mas aqui no Salmo 22 ele vai além, ele fala até de repartir as suas vestes, de lançar sorte, né, sobre as suas vestes, não de repartir, mas de lançar sorte. Ele vai tratar disso. Então o Salmo 22, ele aponta para o passado, ele aponta para a cruz. O Salmo 23 não nos fala da cruz, mas o Salmo 23 nos fala do cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, ou seja, do presente nosso, ele é o nosso pastor. Amém? Ele cuida de nós, está falando no tempo presente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está falando da eternidade. Na eternidade nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele diz mais: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Veja que está falando no tempo presente, neste momento. Os benefícios da obra de Cristo refletem no nosso presente. Amém? E tudo isto, irmãos, tudo isto se resume na expressão: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor para o céu. Caminharei de valor em valor.
O salmista então fala do cajado, do tempo presente, Salmo 23, e assim vai, é um salmo clássico, né? Um salmo conhecidíssimo, é um salmo que as pessoas às vezes até idolatram, praticando aquilo que é chamado de bibliolatria, porque as pessoas acabam até mistificando o salmo. Aliás, Salmo 23 e o Salmo 91 são os salmos mais mistificados. Eu não digo os mais místicos, porque eles não são místicos, eles são palavra de Deus, amém? São coisas lindas e preciosas, mas os mais mistificados, porque as pessoas mistificam as suas palavras. As pessoas recitam, as pessoas escrevem, as pessoas colocam às vezes em algum ponto estratégico do escritório, da casa, até do carro, justamente por acreditar misticamente que aquelas letras, por elas mesmas, elas têm poderes místicos para abençoá-las. Mas a grande verdade é que só são beneficiários do ministério de Cristo os redimidos. Aleluia. Porque Jesus foi visto profeticamente pelo salmista. Ele foi visto na cruz por nós. Salmo 22. Glória a Deus. Amém? Ele foi visto também na nossa caminhada como pastor supremo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Jesus não usa a vara e o cajado para cuidar de bode ou de lobo, mas para cuidar do quê? De ovelhas. Nós lemos hoje: entrai pelas portas dele com louvor, sabendo que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Foi ele e não nós que nos fez o quê? Ovelhas do seu pasto, povo seu, né? Salmo 100, povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém, meus irmãos? Amém. Então o Salmo 23, ele aponta para o tempo presente, o tempo que Jesus nos pastoreia. E é lindo que tudo ali no Salmo 23, né? Ou praticamente todas as citações ali, nos apontam para o tempo de hoje, né? Deitar-me faz em verdes passos, refrigera a minha alma, né? Ainda que eu andasse lá no céu, você não vai andar pela região da sombra da morte, não é verdade? Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você acha que lá no céu Deus vai preparar uma mesa para você perante os seus inimigos? Os inimigos nem estarão lá. Amém, irmãos? Amém. Ele te unge com a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Amém? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vemos a cruz no 22, nós vemos o cajado no 23, e agora nós vemos a glória ou a coroa no 24. Aleluia. 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 Diz a palavra de Deus: esta é a geração daqueles que te buscam. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Ele já passou pela cruz, ele cuida de nós. Mas agora o salmista aponta para o Rei da Glória, para o Senhor Todo-Poderoso. E eu estava lendo, aliás, eu sempre leio, mas já era do meu conhecimento, mas eu estava lendo aqui que os teólogos apontam para duas entradas de Jesus na glória eterna. Porque o Salmo fala de duas entradas. E em uma delas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. A primeira entrada, ele entra sozinho, como um valente, que venceu os seus inimigos, né? E ele entra, como diz a palavra, o Senhor poderoso na guerra, alguém que vem da guerra. E é interessante que ele recebe o nome de Jeová ali, Senhor, Adonai. Aleluia. Aleluia. Quando ele entra, quem é esse que veio da glória? É uma pergunta, mas não é uma pergunta de dúvida, é uma pergunta retórica, é uma pergunta que implica em uma resposta óbvia.
Ou seja, quem é esse Rei da Glória? E a resposta é: o Senhor forte e poderoso, Adonai, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, e Ele entra triunfantemente na presença de Deus. Aleluia, conquistando a nossa vitória eterna. E Ele é chamado aqui de Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Aleluia. E depois Ele faz novamente a afirmação: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Aqui está falando da eternidade, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 22 fala da cruz. Salmo 23 fala da nossa caminhada aqui. E o Salmo 24 já nos remete para uma dimensão maior e gloriosa, um dia na eternidade com o nosso Deus. Porque esta é a geração, você é essa nova geração, não é? Amém? Quando fala geração aqui, não é a geração nossa aqui do século 21, né? A nossa geração, né? Nossa geração então não era dos nossos pais, nossos avós, e nem será. Nossa geração é essa geração, o povo gerado, transformado por Deus. Nós somos uma nova geração em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E daí então diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E daí pergunta novamente: quem é esse Rei da Glória? Lá na primeira entrada, Ele é o Senhor poderoso na guerra. Amém? Aqui Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não entra sozinho. Amém, irmãos? Agora Ele entra acompanhado. E glória a Deus por esta verdade. Porque nós sabemos que em Cristo Jesus, um dia nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Um dia nós vamos, conforme diz o cântico: eu quero aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Até que um dia, diz o cântico, até que um dia eu possa trocá-la por uma coroa na glória. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Um dia nós estaremos entrando com Ele nos portais eternos. E diz a palavra de Deus que Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. Está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, é por isso que Hebreus diz: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Você tem essa bendita esperança? Amém? Glória a Deus. Eu estava esses dias pensando, meditando na brevidade da história da humanidade. Você já parou para pensar que Deus é Deus de eternidade infinitamente no passado? Deus é infinito no passado. Amém? Antes que a terra existisse, antes que tudo existisse, antes que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Mas você já parou para pensar que a história da humanidade é tão curta? Os seus 6.000 ou 7.000 anos é tão curto diante da eternidade. Por isso que diz a palavra de Deus que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Você já parou para pensar que toda a obra salvífica, gloriosa, universal, bendita, que terá consequências tão maravilhosas de nós entrarmos nas mansões celestiais com Cristo, aconteceu há 3.000 anos. Foi agora. Na perspectiva da eternidade, foi agora. Faz pouquíssimo tempo. 4 vezes aí o tempo que o Brasil foi descoberto, aproximadamente, 2.000 anos. Há 2.000 anos, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce pudesse ter a vida eterna. Deus começou a se revelar lá, uns 4.000 anos antes, minuciosamente trabalhando e gloriosamente se revelando para toda a humanidade. Por isso, irmãos, que a nossa vida, nós devemos estar com os pés na terra, mas com os nossos olhos na eternidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, caminhando de valor em valor, revestindo-nos da armadura
conforme diz o cântico que nós cantamos, eu já fiz menção, porque aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. O apóstolo Paulo tinha isso, ele sabia que precisava se revestir de toda a armadura de Deus, para que ele pudesse estar firme, para que todos possamos estar firmes, era necessário se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos combater no dia mau, e depois de fazer isso, depois de combater, ainda permanecer inabaláveis na presença do nosso Deus. Então nós vemos nesses 3 salmos, obviamente que não só neles, mas nesses 3 salmos, de uma sequência maravilhosa, nós vemos Cristo na cruz, nós vemos Cristo cuidando de nós como pastor supremo e glorioso, e nós vemos Jesus também como Senhor dos exércitos, aleluia, que entrou e entrará, aleluia, entrou e entrará na glória eterna com a sua igreja, com o seu povo, com os seus lavados, com os seus remidos, aleluia. E os céus e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. A palavra dele é a palavra da vida eterna. Ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e ninguém poderá arrebatar com a ovelha das minhas mãos. Esta é a nossa segurança, aleluia. Esta é a nossa segurança de ter a vida eterna, aleluia. Nós estamos de passagem aqui, nós devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Devemos estar prontos com as nossas vestes brancas, com óleo na botija, prontos para ouvirmos a voz bendita do noivo a nos chamar, para que nós estejamos para sempre com Ele. Gloriosamente. Aleluia. Os benefícios do ministério de Cristo são sobre os redimidos. Amém? Aqueles que já passaram pela cruz podem ter Jesus como seu pastor. E aqueles que têm Jesus como seu pastor, um dia entrarão também. Aqueles que têm Jesus como seu pastor também entrarão na glória eterna com Ele. Paulo e os apóstolos todos deixaram bem claro que a esperança nossa é a vida eterna, que a esperança nossa é a cidade celestial. Amém? Glória a Deus. E até Abraão tinha essa esperança, porque está escrito que Abraão, ele creu na promessa de Deus, porque ele esperava uma cidade que tinha fundamentos. Eu acho lindo isso. Ele buscava uma outra cidade, e por isso ele peregrinou com Isaac e Jacó, herdeiros também com ele da mesma promessa. E ele estava buscando uma cidade que tinha fundamentos, diz Hebreus. Fundamentos, e diz mais, uma cidade que tinha fundamentos, cujo artífice e construtor era Deus. Deus é o artífice e Deus é o construtor dessa cidade. Você já parou para pensar que Abraão tinha esta concepção, ou essa percepção de eternidade? E quem é que infundiu isso no coração de Abraão? Quem é que fez isso no coração dele? Foi o Espírito Santo, dando a ele também essa esperança celestial e bendita. É Deus se revelando na história. Amém? E por isso Abraão é o nosso pai na fé. O Evangelho primeiramente foi pregado para Abraão, porque para Abraão foi dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra serão alcançadas através de ti, Abraão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu estou aqui com o texto que diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão era filho da promessa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Porque esperava, olha só o que o autor diz, Hebreus 11, versículo 10, porque esperava a cidade, não uma cidade, mas a cidade que tem fundamentos. Glória a Deus. Entrará o Rei da Glória lá, da qual o artífice e construtor é Deus. Lembra que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, eu diria que não era assim. Mas é assim.
Então, porque é assim eu vos digo, que na casa do meu pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez. Irmãos, há 2000 anos Jesus fez essa promessa para nós. Já se passaram 2000 anos e nós estamos bem próximos do dia maravilhoso em que Ele virá de novo e nos levará para a glória. Amém, irmãos? Um dia nós entraremos triunfantemente na glória. Um dia aqueles que passaram pela cruz, aqueles que estiveram sob o cajado e a vara do bom pastor, também vão receber uma coroa, a coroa da vida eterna. Porque o Senhor é o Senhor, Deus da glória, o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga obrigado, Jesus, pela cruz, pelo pastoreio e pela glória que há de ser revelada. Obrigado a Deus. Eu quero andar de valor em valor e seguir a Ti, meu Senhor. Eu quero me revestir de toda a armadura para que eu possa resistir nos dias maus. E depois de fazer isto, eu quero estar firme. Quero poder dizer, como Paulo dissera: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Salva Ele. Salva mais forte, meu filho. Aleluia. Aleluia, que maravilha. Amém, meus irmãos? Eu sei que a mensagem foi bem breve, mas eu creio que o Espírito Santo colocou dentro do seu coração uma porção nesta noite da sua santa e bendita verdade. Amém? E quando o Espírito Santo coloca dentro do coração da pessoa, então aquilo se torna alimento, porque aquilo estimula a fé e a pessoa se fortalece na sua caminhada com Cristo. Amém? Eu sugiro que cantemos mais uma vez pela fé que uma vez me foi dada. Eu peço que o Lucas mesmo, junto com o Ministério Louvor, entoe conosco